Voltamos pro YouTube e já vamos começar fazendo aí, ó, um dos vídeos mais pedidos aí dos últimos meses. Vamos replantar um rabo de macaco, que parece que o pessoal pega rabo na hora de replantar essa planta aí na casa de vocês. Então olha só, a gente tem aqui, ó, um rabo de macaco voluntário. Essa planta tá linda, já tá bem grandona, com vários brotos laterais, como vocês podem ver aqui, ó. Vai ser um transplante difícil. Agora, como a gente está no YouTube, a gente pode fazer vídeos longos e vocês vão acompanhar aqui, ó, todo o procedimento com a gente. Vamos começar aqui, ó, apoiando a nossa planta na mesa para montar o recipiente. O rabo de macaco é um caco que na natureza cresce em costas rochosas, assim, ó, meio que pendurado. Então, em cativeiro, a gente costuma cultivar ele ou dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, pendente, ou então em um vaso alto, da forma que a gente vai plantar ele aqui agora. A gente vai colocar ele nesse vaso bem comprido aqui, ó. Aí eles vão poder crescer, ficar bastante comprido ali. Só que a gente não vai precisar desse tanto aqui de substrato. E por isso a gente vai fazer uma camada agora bem generosa de drenagem. Eu tenho aqui um pouquinho de argila expandida. Tá acabando. Viu, Terral? A argila expandida tá acabando. E aí o que a gente vai pegar para substituir ela? Telha, que é o que tem ali em cima. Vamos pegar a telha, vamos quebrar ela aqui, ó. E pronto, isso aqui vai tudo para dentro do vaso para fazer a nossa camada de drenagem. Eu acho que já dá para quebrar lá dentro do vaso. Será que eu vou quebrar o vaso? Vai, né? Vamos fazer assim, ó. Pode ser pedaço grande, gente, não tem problema, tá? Isso aqui, simplesmente, a gente está fazendo isso aqui, ó, simplesmente para economizar substrato. Esse substrato que a gente vai usar aqui, ó, a gente sempre usa a linha da Terral, já drena muito bem. A gente não precisaria necessariamente fazer uma camada de drenagem. Só que, como eu falei, o vaso é muito alto, a gente não precisa desse tanto de substrato. E por isso a gente vai fazer essa camada. Então vamos lá, mais uma telhazinha. Dá para usar telha, dá para usar tijolo. Eu gosto muito da argila expandida, porque a argila expandida é leve, o vaso já é pesado, o vaso já é de cimento, já fica difícil de carregar. Se a gente encher de pedra, de telha, como eu tô fazendo aqui, ó, ele vai ficar mais pesado ainda. Então vamos ver se vai de duas. Foi. O povo vai xingar, eu tô descalço. Usa bota, usa bota. Vamos ver. Joguei pra dentro. Então, olha só, gente, vem cá pra vocês verem. Jogamos um bocado de telha quebrada no fundo do nosso recipiente. E agora a gente vai colocar mais argila expandida, porque, né, uns 30 centímetros aqui, ó, de substrato já são mais que suficientes para nossa planta. Então, vou colocar aqui, ó, a argila expandida. Prontinho, tá ótimo. E agora a gente vai vir com uma cama de substrato. Olha só, eu vou usar o cacto suculentas tradicional da Terral e o cacto suculentas Pro da Terral, porque acabou o Pro, acabou o profissional, tem um pouco de calha, então vai ter que misturar os dois. Qual que é a diferença entre eles? O Pro já vem com adubação, o tradicional não vem com adubação. Mas também é um produto ótimo, só que se a gente usar ele, a gente já tem que começar com uma rotina de adubação logo depois do plantio. Então olha só, vou fazer aqui uma cama de substrato. Então, gente, percebam, por mais que a gente tenha feito uma camada generosa de drenagem, olha só aqui, ó, já foi 25 litros de substrato. Tem muito substrato, a gente vai usar aqui, ó, praticamente quase uns 40 litros para completar o recipiente. É muito substrato, tá? Esse cacto vai poder ser mantido aqui, ó, por muito tempo, sem problemas. Nesse recipiente bem menor, ele já estava aqui, ó, sendo mantido há bastante tempo. Só que, gente, agora que o bicho vai pegar. Porque ele já está aqui plantado há muito tempo, como vocês podem ver aí, ó, tá uma zona aqui, tem um pedaço morto aqui, e eu quero fazer uma substituição total do substrato, ou seja, eu vou desfazer todo esse torrão, até para que eu consiga posicionar as mudas ali, ó. Se eu simplesmente tirar esse torrão e colocar ali, ó, não vai dar, a haste ela não é tão maleável, ela é quebrar, então eu vou ter que separar as mudas, todas elas, e depois a gente vai posicionar elas no nosso novo recipiente. Então vamos começar aqui, ó. Olha só, gente, eu comecei retirando aqui, ó,
Pelo menos um dos lados, já levei aqui 3 pregadinhas. 3 espinhozinhos aqui, ó. O rabo de macaco, gente, tem espinho, tá? Ele não é um pelinho fofinho, não, tá? Não dá pra chegar ali e fazer carinho nele, não. Ele tem vários espinhos bem rígidos, inclusive, ó. Só que ele também tem essas estruturas que se assemelham a pelos que cobrem todo o seu corpo vegetativo. Da forma que vocês estão vendo aqui, ó. Por baixo ele é um cacto verde, tá? Como qualquer outro cacto, ele é verdinho. Se você chegar aqui perto aqui, ó, por baixo dos espinhos, a gente consegue ver que ele é um cacto verde. E quanto mais sol ele toma, mais densa fica essa pelugem. Olha aqui pra você ver, olha como esse cacto tá super peludo, olha como ele tá atarracado, como ele tá curtinho. Isso, né, são características de um cacto que está crescendo no ambiente adequado. E para essa espécie aqui, é o local que recebe pelo menos 6 horas de sol por dia, sol pleno. Quando vocês verem o rabo de macaco de meia sombra, que cresce num ambiente mais compridinho, vocês vão ver que às vezes ele fica até mais comprido, só que ele fica super fininho assim, ó, bem fininho, ele não fica tão robusto como esse aqui que vocês estão vendo, ele também não fica tão peludo como esse aqui que vocês estão vendo. Então aqui, ó, para tirar ele do vaso é um pouquinho complicado, a planta é grande, eu vou virar o vaso com cuidado aqui, ó, com o auxílio de uma faca. Eu vou começar a tirar as mudas aqui lateralmente, olha aqui, ó. Como eu falei, agora eu vou desmanchar todo o vaso, então, né, eu vou tirar as mudas separadas, da forma que vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai substituir todo o substrato antigo, todo. Então vai ser um procedimento bem legal para vocês acompanharem e depois conseguirem repetir na casa de vocês. Então, aqui, ó, tirei a primeira muda, repare aqui, ó. Tem um pedaço até morto aqui, vou tirar esse pedaço morto. Vou tirar todo o substrato antigo. Não precisa tirar todo, não, porque o substrato é adequado, né? Não é um substrato ruim. Essa muda aqui, ó, ela tá uma muda legal pra gente colocar mais no centro do vaso. Ela não tá uma muda tão caída assim. Então vamos deixar ela aqui. E da mesma forma que eu fiz com essa, eu vou fazer com todas aqui, ó. Essa aqui ainda vou precisar da faca. Vou falar. Aqui elas começam a entrelaçar umas nas outras, o que deixa um pouquinho mais difícil de fazer a remoção. E agora, gente, olha aqui, ó, eu não estou manuseando a planta pela parte de cima, eu estou manuseando ela sempre aqui por baixo, ó. Tá? Dessa forma eu consigo tirar todas as mudas, olha lá, ó, sem quebrar elas. Então aqui, ó, mesmo as mais compridas a gente vai conseguir retirar sem quebrar elas. Como eu falei, o substrato, gente, é um bom substrato. A gente está colocando muito substrato novo. Então não precisa tirar tudo não. Pode deixar assim um pouco aderido às raízes, não tem problema. Se fosse um substrato ruim, um substrato que veio do produtor, aí sim a gente ia tirar tudinho. Vamos colocar aqui. E dessa forma eu vou tirar todas as mudas. Olha aqui, ó. Quantas mudas que tem nesse vaso. Então prontinho, separamos aqui todas as nossas mudas de rabo de macaco. Cada um desses, gente, é um indivíduo. Olha só, cada um desses foi uma muda que eu plantei. E com o tempo ela produziu vários brotos laterais e ficou bonitona da forma que vocês estão vendo aqui, ó. Ela tá peluda dessa forma, compacta, robusta, porque ela tá crescendo no ambiente adequado. Que para essa espécie aqui, ó, é o local que recebe pelo menos 6 horas de sol direto por dia, o sol pleno. Então quando vocês veem aqueles rabos de macaco comprido, fininho, sem pelo, são plantas que estão crescendo na sombra. E olha aqui, ó, uma coisa aqui importante de mostrar. Mesmo se eu pegar uma muda bem novinha, ainda pequena, como por exemplo essa de cá, ó, ela é bem peluda, então não tem desse trem que o rabo de macaco tá com pouco pelo, porque, né, ele é novinho, porque a muda é pequena, não. Se ela estiver no ambiente correto, que é o sol pleno, essas estruturas servem para proteger a planta do sol. Ela vai crescer dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Então agora que as mudas já estão todas separadas, a gente vai encaixar as mudas no novo recipiente. Começando aqui por essa grandona, que tá bem bonitona, vamos colocar ela do lado de cá. Então aqui, ó, com cuidado, eu vou encaixar a planta mais ou menos na posição que ela já estava lá no outro vaso. Da forma que vocês estão vendo aqui, ó. Vou segurar ela com um pouquinho de substrato aqui. Agora, eu vou colocar a segunda muda. Essa aqui ó, também tá bem grandona, bem bonita. Vou encaixá-la do outro lado do vaso. Da forma que vocês estão vendo aqui. A minha terceira muda grande, essa de cá também tá linda, ó, bem grandona. Vamos colocar ela nesse lado do vaso. E agora eu já vou dando uma completada aqui nas quininhas com substrato para depois
para não ficar muito difícil fazer isso. Temos mais algumas mudas compridinhas aqui, ó, dessa vez duas, uma menor e uma maior. Vou colocar essas duas compridinhas aqui, ó, do lado de cá do meu recipiente. Essa aqui, ó, para dar uma mexidinha do lado de cá do recipiente. Esse lado aqui vai ficar um pouco mais curtinho, mas não tem problema. Vou completar com um pouco mais de substrato. Aquela muda que a gente tirou, ela vai ficar no centro aqui, ó, enchendo o centro do recipiente. Agora eu vou completar com mais substrato, vou colocar o substrato por aqui, chegar onde eu quero que ele fique. E agora, para finalizar aqui, ó, a cereja do bolo, eu vou colocar a nossa muda central, que tá bem legal, tá bem bonita. Espalhar as raízes dela aqui, espalhar as suas hastes por cima dessas que eu já tinha colocado. Dessa forma. E por fim, vou completar o nosso recipiente com mais substrato novo. Prontinho, nem parece que ele estava sendo mantido em um vaso muito menor. E agora, gente, quais vão ser os cuidados com a nossa planta recém-plantada? Como ela já estava aqui exatamente nesse ambiente, recebendo sol do dia todo, ela vai continuar aqui, nada vai mudar em relação a isso. Só que ela só vai receber a primeira rega daqui a 2 semanas. Por que esse tempo todo? Esse tempo vai ser necessário para que todos os pequenos machucados que a gente criou no sistema radicular da planta durante esse procedimento se cicatrizem. Isso vai evitar que a nossa planta contraia alguma infecção fúngica ou radicular quando a gente fizer a primeira rega, o que é a causa mais comum de morte desse tipo de planta depois desse procedimento. Agora não esquece de curtir aí, ó, e quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, porque como eu falei agora, toda semana a gente vai estar aqui de novo colocando vídeos como esse aqui para você. E se ficou qualquer dúvida em relação ao procedimento, deixa aqui nos comentários que depois eu respondo.